Good afternoon! É com muito carinho que estou aqui mais uma vez nesta tarde, ministrando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração através da sua palavra. Amém? E a palavra de hoje ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Uma passagem bem conhecida da igreja, né? Uma passagem que fala sobre José. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma única túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Amém? Por enquanto, somente até aqui. Então, irmãos, como podemos ver, né, a palavra diz que José, ele era o filho mais moço de Jacó, um filho gerado em sua velhice, e por isso seu pai amava mais ele, dava mais atenção a ele do que a seus irmãos. E isso provocou uma ira, uma inveja muito grande dos seus irmãos sobre a vida de José. E mais do que isso, José, ele já era um escolhido do Senhor. José, ele era um homem reto e fiel a Deus. E já na sua mocidade, o Senhor já havia falado com José através de sonhos. Deus já tinha entregue sonhos a José de que José seria um homem de grande importância. E José, né, ele inocentemente, ele chega até os seus irmãos e ele conta para seus irmãos e até mesmo para o seu pai aquilo que o Senhor o deu. E naquele momento, eles se indignam ainda mais com José. E mais à frente nós vamos ver que os seus irmãos, eles simplesmente inventam, forjam a morte de José para o seu pai, né? Os seus irmãos a todo momento, eles maquinam tirar José da jogada, porque eles já não aguentavam mais o amor do seu pai por ele. Porque ainda por cima também José veio com um sonho, onde neste sonho Deus dizia que José iria liderar a sua família. Amém? Então, o que eles fazem? Eles pegam José, jogam no fundo de um poço, arrancam antes a sua túnica, pega um cabrito, mata, suja com o sangue daquele animal e leva ao teu pai, dizendo que aquele sangue é o sangue de José e que o seu filho havia sido atacado por uma besta e agora está morto. Mais do que isso, os irmãos de José, quando lançam ele no fundo do poço, eles têm uma outra ideia, que é de vender o seu irmão como escravo. E assim eles fazem. José, neste momento, ele está sozinho, ele está sem a sua família e sendo vendido como um escravo. José, após ser vendido, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Um homem que a Bíblia vai dizer que era um homem de muita importância, né? Que era um homem temido, um homem importante. E este homem, vendo que José era um homem reto, vendo que José era de confiança, este homem coloca José como seu braço direito para junto com ele, né, estar ali liderando. E Potifar, ele dá toda a autonomia a José. Ele deposita toda a sua confiança em José. Mas a mulher de Potifar, ela se interessa por José. E ela começa a investir na vida de José. Ela começa a deixar claro para José o interesse dela. Mas José, ele era de fato um homem de confiança. José era verdadeiramente o escolhido de Deus, homem reto aos mandamentos do Senhor. E José, imediatamente, ele corta aquela mulher.
ele não cede aos caprichos daquela mulher, porque ele simplesmente prefere ser fiel a Deus. Aleluia! Então esta mulher, muito indignada por ser rejeitada por José, ela vai até o seu esposo e ela inventa uma história. Ela diz para o seu esposo que José é quem se insinuou para ela. Ela simplesmente inverte a história, né? Dizendo para o seu esposo que José cobiçou aquela mulher. E Potifar, um homem muito poderoso, ele imediatamente se ira, pega José e lança no calabouço. Ele lança José na prisão. E aí a gente para olhar a vida de José e a gente fica pensando, nossa, José passou tantos ventos, tantas aflições, foi invejado pelos teus irmãos, vendido como escravo, e agora José está sendo preso por obedecer os mandamentos do Senhor. Agora José está preso por algo que ele não cometeu, por calúnia. E a gente fica se perguntando, né? Como pode tantas situações em que a gente passa na nossa vida, né? Muitas das vezes a gente está ali diariamente na igreja, faz aquilo que o Senhor nos manda e a nossa vida ela parece que nada dá certo. E a gente olha para a nossa vida e vê tudo desabando. A gente não sabe mais o que fazer, o que pensar, né? Muitas das vezes pensamos até em desistir da caminhada, aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que ainda assim José permanece fiel a Deus. José tinha todos os motivos para abandonar Deus, né? Porque aos olhos humanos, não pelos olhos espirituais, neste momento José se encontra abandonado pelos seus familiares, abandonado por todos, e talvez ele esteja até achando que está abandonado por Deus, assim como você, diante desta dificuldade, esteja achando, minha irmã, que você está esquecida por Deus. Talvez você se encontre agora nesta prisão. Talvez você não sabe mais o que fazer. Talvez você não tenha mais recursos para estar lutando diante dessa dificuldade, né? E a palavra diz que José ele permanece fiel. E que há dois homens que têm um sonho naquela cadeia. E José ele tinha dons de revelação de sonhos. José ele tinha o dom de interpretar sonhos. E José ele vai e interpreta os sonhos daqueles dois homens. E ele pede apenas que aqueles homens se lembrem dele quando sair dali. E a palavra diz que ele não se lembra de José. Mas o outro, ele vai trabalhar na casa de Faraó, e ali ele lembra e aí Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Faraó fica desesperado à procura de alguém que venha interpretar o seu sonho. E imediatamente aquele homem, ele se recorda de José lá na prisão. Imediatamente aquele homem fala para Faraó que um dia ele teve um sonho e que José havia interpretado o sonho dele. E Faraó, que também era poderoso, ele vai e manda buscar José naquela prisão. E aí Faraó, quando José chega até Faraó, Faraó conta para José o teu sonho, e José, pelo dom espiritual, pelo dom dado por Deus, ele mais uma vez interpreta aquele sonho. Aleluia. Será que você pode estar entendendo, minha irmã? José também não tinha motivos para continuar. José também tinha todos os motivos para ouvir o inimigo soprar no ouvido dele de que ele já estava derrotado. Mas há poder no sangue de Jesus. José conhecia bem o Deus em que ele servia. E ele entendia
que tudo que nos acontece é planos de Deus. Ainda que naquele momento José não estivesse entendendo. Talvez naquele momento José não estava se perguntando por que ele havia parado naquela prisão. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e se perguntando por que Deus permitiu eu estar passando por isso. Mas, irmãos, era preciso que José parasse naquela prisão. Porque se José não chegasse à casa de Potifar e logo posteriormente não chegasse na prisão, os planos de Deus sobre a vida de José não poderiam se cumprir, porque alguém tinha que chegar até Faraó para falar de José. E este alguém era o homem que estava naquela cadeia. Aleluia! Amém. Você está entendendo, minha irmã? Ei, essa dificuldade em que você está enfrentando é para a sua vitória. É somente Deus trabalhando para te dar aquilo que Ele tem te prometido. Lembra quando eu falei no início que José teve um sonho que ele lideraria a sua família e a sua família naquele momento não aceitou? Ei, Deus tinha muito mais do que isso para José. Deus queria que José liderasse uma nação. Deus queria que José tirasse um povo da fome. E para que José pudesse fazer isso, ele precisava passar pela prisão. Oh, glória a Deus! Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. Não é mesmo? Talvez se José fosse desobediente, não fosse verdadeiramente fiel, ele viria a perecer no teu caminho e não iria receber aquilo que Deus já havia prometido. Então, minha irmã, não desanime agora. Se o seu filho ainda está preso nas drogas, continue orando, continue clamando. Talvez essa seja a forma que Deus está fazendo para trabalhar na vida dele. Talvez hoje todos estão apontando, dizendo que ele não vale nada, que ele não é ninguém, mas esses muitos terão que ver o testemunho dele, terão que ver ele pregando nas igrejas, terão que ver ele cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a vida dele, amém? Irmãos, tudo que nós passamos, todas as nossas dificuldades, ela tem um propósito. Em todo momento da nossa vida, Deus está trabalhando. Ainda que eu e você não estejamos entendendo. Talvez você olhe e fale que a sua bênção está demorando, mas você não consegue entender que é preciso que você tenha uma experiência e principalmente um relacionamento com Deus para você receber a tua vitória. Talvez se José já de imediato pegasse para liderar aquele povo, José não saberia o que fazer. Tanto que assim que José ele tem um sonho, assim que Deus fala com José, a primeira coisa que ele faz é contar para os seus irmãos. Ei, irmãos, nem tudo nós devemos contar para ninguém. Há coisas que Deus quer falar somente comigo e com você. Pensou se José, com aquela imaturidade, pegasse a responsabilidade de tirar o povo de uma fome? A primeira coisa que ele iria fazer era contar para as pessoas sua estratégia para tirar aquele povo da fome. E logo seus inimigos iriam saber e iria maquinar para que não desse certo. José precisou passar por tudo que ele passou. José precisou estar sozinho, precisou errar, meditar, para agora sim, quando Deus deu a bênção a ele, agora sim, que Deus está usando ele como ele quer, como ele já havia determinado, agora José é um homem capacitado para realizar aquilo que Deus entregou em suas mãos, amém? Então, descansa o teu coração, porque essa fase em que você está passando é preparo de Deus para a tua vida. Não desanime, mantenha-se firme. Jesus tem um grande plano, uma grande obra para você, mas é preciso que você aguente um pouco mais. A Bíblia vai falar que Lázaro, o homem amigo de Jesus, estava enfermo e que as suas irmãs pedem para anunciar a Jesus a enfermidade de Lázaro. E Jesus, ele ao ouvir aquela notícia, aparentemente ele não se importa. Ele continua pregando, ele continua fazendo o que ele estava fazendo e não vai atender ao chamado de Marta e Maria. E Marta e Maria certamente não entenderam o que Jesus queria, né? Porque a palavra diz que Lázaro era amigo de Jesus.
Amém? Mas Jesus, ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. Jesus sabia que se ele chegasse ainda na enfermidade de Lázaro e simplesmente o curasse, aquele povo não se renderiam a ele, aquele povo não iriam acreditar no poder do milagre de Jesus. Simplesmente eles iriam, todo mundo pode ficar doente e ser curado, não é mesmo? Aí você vai se perguntar, mas mesmo depois que Lázaro morre, Jesus só aparece no quarto dia. Por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Naquela época, até o terceiro dia, aquele povo acreditava que um morto ele poderia voltar. Né? Eles acreditavam que tinha uma enfermidade, que dentro de 3 dias você poderia ressurgir. Então, ainda assim, não seria milagre. Aquele povo ele só poderia acreditar no milagre de Jesus no quarto dia. Porque a palavra vai dizer que no quarto dia o corpo já fedia, o corpo já tinha bicho, Lázaro já estava todo atado e dentro do seu túmulo. Mas Jesus simplesmente vira e fala para que removam a pedra e ele ressuscita Lázaro. Amém? A morte de Lázaro não era para... A doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a vida. Porque aquele povo precisava ver o milagre de Jesus e aí sim se converter a ele. Né? E Marta e Maria, elas também não entenderam, elas também se apavoraram e até questionaram a Jesus. Mas depois elas puderam entender. E eu acredito, eu tenho certeza que depois da ressurreição de Lázaro, o relacionamento de Marta e Maria com Jesus era outro. A confiança e a fé delas eram diferentes. Ei, essa dificuldade que você está passando é para que o seu relacionamento com Jesus venha a ser diferente. É para que você venha a ser mais íntima do céu. Para que você tenha mais relacionamento com Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, que vocês não venham desanimar na fé. Que vocês venham a entender que Jesus, ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Jesus, ele nos ama, né? A palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus pega o seu único Filho, que ele ama, entrega na cruz, entrega à morte por amor a mim e a você, irmãos, pode ter certeza que Deus não esqueceu de você. Pode ter certeza que essa dificuldade é apenas um detalhe da sua caminhada. Que você possa ficar nesta tarde com esta palavra abençoada, que você possa vir refletir dentro da palavra do Senhor, naquilo que Ele já preparou para mim e para você. E que você nesta tarde, após esse vídeo, venha estar diferente. Que nesta tarde, após ouvir uma palavra como essa, você possa ter um relacionamento diferente com Deus. Que você possa ter mais intimidade, que a sua fé possa crescer diante daquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida. Amém? Beijos, bye bye. Fiquem com esta palavra. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no finalzinho do vídeo. Não esqueça de estar compartilhando com algum amigo. E se você quer ouvir mensagens direto do trono, como esta, você também não deixa de deixar lá, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Amém? Bye, bye. Beijão.